relações que produzem o espaço em um movimento que é sempre conflitante e conflituoso, em que, ao se produzirem, realizam também o espaço como elemento condicionante da sua reprodução. A produção do espaço, como relação social, é simultaneamente, portanto, a produção do próprio sujeito jovem e da sua forma de viver e experimentar a juventude. Essa experiência, que é também uma experiência espacial, implica a presença efetiva do sujeito, né, no espaço, presença que é, antes de tudo, uma vivência corpórea. A prática espacial é o espaço percebido em referência ao nosso corpo e às suas sensações somáticas, em que o corpo não é um elemento passivo, ao contrário, o corpo é um elemento ativo e participa na constituição do espaço, na sua determinação recíproca, de forma que o espaço é produzido no comprometimento perceptivo do corpo. As intencionalidades e as projeções do nosso corpo vão delineando o espaço. Nós o apreendemos na medida em que os experimentamos, situando o nosso corpo em um espaço que nos é próprio. E aí o corpo dos jovens, suas expressões e manifestações produzem também o espaço. O movimento, o modo de falar, de vestir-se, o caminhar pelas ruas da cidade, suas expressões corporais produzem formas particulares e eminentemente juvenis de práticas espaciais. Contudo, em nossa sociedade, né, e sabemos disso, a prática espacial é fortemente marcada por uma política de controle sobre o corpo. Um controle que é diretamente aplicado ao corpo dos jovens e, particularmente, se pensarmos o corpo dos jovens das nossas periferias urbanas. O controle sobre os seus corpos implicará o controle sobre suas experiências espaciais e sobre suas ações produtoras do espaço e resultará na forma de portar, de se relacionar com o outro, de se movimentar e de habitar a cidade. A definição de um conjunto de valores morais que irá disciplinar e controlar o corpo juvenil e que estipula e redefine incessantemente o lugar e o significado do jovem no mundo público. Os jovens negros das periferias, né, para esses, os seus corpos são mais controlados e são supliciados na cidade. Sua errância, o movimento ou mesmo a simples presença e existência desses jovens, né, são permeados por constante vigilância que se expressam nas formas de repressão e constrangimento. É o que vimos cotidianamente em nossas cidades, né, como, por exemplo, no controle do corpo dos jovens, dos moradores das periferias do Rio de Janeiro, quando da sua busca pela praia na Zona Sul Carioca. Ou, mais recentemente, né, quando ocorrido no supermercado, né, de uma grande rede de supermercados da mesma cidade. Né. Ou ainda, quando os seguranças dos shoppings acompanham, né, incessantemente os jovens pelos corredores e lojas do shopping e os olhares, né, de medo e apreensão também que vão acompanhando esses sujeitos. Né. Ou, né, quando a gente vê também as experiências dos jovens que são estigmatizados, né, em função das suas vestimentas ou do seu comportamento, e mais ainda, né, nas nossas cidades, né, pelo extermínio quase que diário da juventude pobre. Seus corpos e suas marcas identitárias provenientes deles são estetizadas de forma discriminatória e perversa, fazendo com que suas práticas socioespaciais sejam condenadas como violentas e ou vulgares. Essa experiência é também fortemente atravessada por questões raciais, de gênero, de classe e de território, mediações sem as quais torna-se praticamente inviável a compreensão das restrições que são impostas à presença desses sujeitos em nossas cidades. Numa sociedade como a nossa, o espaço é produzido pela ação díspar de sujeitos que são diferentes, mas são também desiguais. E é na cidade onde essas relações se colocam de forma mais evidente. Ela é a primeira experiência de vida pública mais consistente que esses jovens vivenciam. Ela é o lugar do encontro e do conflito, potencializando experiências dos sujeitos no espaço e o reconhecimento de si próprio como sujeito social, sendo também o terreno de tensões entre as diferenças e as possibilidades de vida em comum. Espaço público por excelência, a cidade tem no seu poder a capacidade de produzir relações mediante o permanente conflito de interesses e intencionalidades.
Na cidade, a diferença e a coexistência obrigam a comunicação entre sujeitos de forma que estabelecem códigos comuns de civilidade. Esses códigos se realizam num espaço que também é ativo de normas e regras e que são expressas na sua organização material e simbólica. O arranjo de objetos na cidade interfere na realização das ações que os muitos sujeitos que habitam a cidade. E aí, pensando, por exemplo, nas várias pesquisas que a gente vai desenvolvendo, né, a gente percebe, por exemplo, na realidade de Juiz de Fora, e eu acho que não é muito diferente da realidade de outras cidades, que a concentração de equipamentos de lazer e cultura na área central de uma cidade média, como Juiz de Fora, implicava para os jovens dos bairros de periferia limitações no tocante ao aproveitamento do seu tempo livre, na possibilidade do encontro, na fruição e no acesso de determinadas expressões culturais. Assim como também a localização precária da sua nova casa, né, proveniente de um conjunto habitacional periférico da mesma cidade, dificultava que esses jovens residentes desse conjunto concretizassem novas territorialidades e produzissem um sentido de pertencimento territorial ao novo local. A cidade é mais do que apenas um conjunto de objetos e edifícios e ruas. Ela é, em si, também uma relação social, já que ela é um produto da ação integrada de sujeitos com variadas intencionalidades. Tal espaço é composto por objetos materiais, mas também por normas, modelos e códigos que se materializam em suas ruas, praças, prédios e avenidas e que representam valores, condutas e ideias, o que a torna também um conjunto de códigos e signos que organizam a vida social e o corpo dos sujeitos e, portanto, também dos sujeitos jovens. Reconhecer esses códigos e signos que ordenam a cidade, percebê-los na forma pela qual os objetos geográficos estão dispostos e organizados e como as ações ocorrem na cidade, é, portanto, na nossa perspectiva, fundamental para que ela, a cidade, se realize na sua função educadora, enquanto um espaço público, abrigo das diferenças, expressão da própria política. A possibilidade de tratar o espaço como esfera da multiplicidade, essencialmente aberto em contínuo desenvolvimento, reforça a presença dos sujeitos com histórias divergentes e que se encontram no lugar forçados a conviverem entre si. Ao se contrapor a uma visão que considera o espaço quase que exclusivamente como produto das dinâmicas do capital e dos grandes sujeitos decididores, né, é possível trazer à tona outros sujeitos, e nós tentamos trazer à tona os sujeitos jovens. Nesse aspecto é que olhamos a juventude como uma condição particular que condiciona o processo de produção, compreensão e vivência do espaço por parte dos jovens. Ele também um sujeito produtor do espaço. Embora a tendência hegemônica seja de homogeneização e padronização do espaço, a existência da diversidade dos sujeitos garante a multiplicidade do espaço. Ao produzir a vida, os jovens habitantes da cidade também produzem a própria cidade, imprimindo nela as marcas da sua presença ou da sua ausência, a partir de uma lógica centrada na sua condição juvenil. A produção do espaço por esses sujeitos é orientada pela sua condição de ser jovem. Logo, suas trajetórias, histórias, projetos, experiências, ações cruzam e se entrecruzam com muitas outras que vão compor a cidade. Nela, a vida dos jovens se desenrola e se produz. Nela, eles moldam suas relações com os outros e com o espaço, determinando territorialidades, elaborando vínculos de pertencimentos socioterritoriais e tecendo redes de relações que constituem sua vida social e a si como sujeito. Há uma prática, né, o educador espanhol Bonafé vai nos dizer que há uma prática cultural que gera significados, maneiras de subjetivação e formas de entender o mundo e de compreender-se nele, que tem a ver com as experiências que nós vivemos na cidade. A cidade seria, portanto, um verdadeiro currículo composto por saberes e práticas, uma experiência educativa carregada de aprendizagens. Em nossa trajetória, olhamos os jovens pelas ruas da cidade em sua busca por lazer, observamos eles inseridos em políticas públicas, compreendemos os seus vínculos com o seu território e os desafios que se redefinem a partir
dos seus processos de desreterritorialização e buscamos entender como viver em cidades médias condicionam suas vidas. Pelos seus cotidianos, né, tentamos entender a cidade como um espaço determinante na sua condição juvenil, e os jovens também como sujeitos que são produtores do urbano e da cidade. A cidade é vista como sendo um espaço educador, um conjunto de lugares formais e informais que potencializa as trocas, os contatos provenientes de relações que são concretas e simbólicas e que estão presentes nos arranjos espaciais que organizam a vida urbana. No entanto, também sabemos, né, que somos os produtores de uma sociedade e, portanto, também de um espaço que são desiguais, em que as diferenciações transmutam-se em desigualdade e promovem diferentes hierarquizações que distinguem a nós daqueles que são considerados desiguais e inadequados. Assim, se por um lado, né, a cidade é o local da prática e da experiência e contempla dessa forma um conjunto de saberes, né, que exige o reconhecimento das múltiplas vivências, culturas e processos da sociabilidade, por outro, a cidade também, pela ação das verticalidades hegemônicas, né, que são a ação dos grandes sujeitos decididores, como diria Milton Santos, né, contribuem para a reprodução das desigualdades que isolam os jovens pobres em seus territórios e negam a eles o direito à cidade, inclusive pela eliminação física de seus corpos. O corpo dos jovens na cidade ainda é notado como estranho, pois o espaço urbano se configura a partir de normas constituídas pelo olhar adultocêntrico, alcançando a vida cotidiana dos jovens, especialmente quando se trata de um jovem de uma área periférica. Para esses jovens, o seu corpo é invisibilizado e contido muito mais intensamente. É um corpo estranho que se tenta anular no cenário urbano. A tentativa de inviabilizar esses sujeitos impede que eles acessem e se apropriem e ressignifiquem os códigos, né, que estão dispostos na cidade e que organizam a vida e condicionam as formas de produção e reprodução socioespacial. E, consequentemente, que esse sujeito efetivamente se aproprie e produzam aquilo, né, que o Bonafé vai chamar da cidade-currículo, ou um território educativo e transformador. Ser jovem pobre na periferia vai remeter, portanto, a um determinado tipo de relação com a cidade e com os outros, que é fortemente delimitada e limitada pela sua condição territorial, acarretando uma particular posição desigual desse sujeito nas relações de poder. Mas também é uma relação que está aberta e imutável, em permanente construção e reconstrução, dadas as multiplicidades de tempos, ações, sujeitos e intencionalidades. Olhar a juventude nessa perspectiva, né, permite que a gente supere as representações fixas e autônomas, permitindo conceber os jovens como produto de um conjunto de relações sociais e territoriais que desenha a sua existência e a forma como a sua condição do sujeito social é determinada. Mas, se ser jovem em uma periferia é o produto de uma relação social, como eu disse, marcada por uma desigualdade territorial, de gênero, econômica, etária e racial, é também, da mesma forma, o produto de práticas inventivas de vida e resistência, definindo-se apenas e somente apenas no bojo de uma imbricada teia de relações que modificam-se no tempo e no espaço e que, consequentemente, vão alterando a condição juvenil desses jovens. E, nesse aspecto, né, entendemos que é preciso considerarmos a produção de práticas libertadoras que conduzam à mobilidade, à visibilidade e à permanência desses jovens nas cidades. E esses jovens das nossas periferias, né, têm anunciado muito dessas práticas. Suas experiências na e pela cidade têm apontado para nós não apenas para as dificuldades e restrições que eles vivem, mas também para a centralidade que a cidade adquire em suas vidas. A insistência desses jovens de se fazerem presentes nas cidades aponta para a sua força enquanto sujeitos sociais, no cotidiano das suas vidas e dos espaços opacos que habitam, vida, criatividade, solidariedade e resistência pulsam. Dos espaços opacos, né, uma categoria do Milton Santos, né, emanam outras práticas espaciais, outros discursos sobre a cidade e outras racionalidades. Em seus espaços opacos, os modos de vida desses jovens podem vir a se tornar potência.
Outros espaços-tempos se abrem a esses sujeitos pela força do lugar e pelo papel da proximidade. Ocupam, por exemplo, o estacionamento de uma grande rede de mercado, para se tornando esse espaço como um espaço de encontro e sociabilidade. Uma experiência que a gente viu, por exemplo, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Promovem nas ruas e praças das nossas cidades batalhas de passinhos e slams de poesia. Organizam e engrossam manifestações culturais e práticas culturais nas nossas cidades, além de manifestações de rua pelas reivindicações dos mais variados direitos. Refrescam-se no lago de uma universidade pública, como ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora, que, ao cercar o lago, os jovens, então, buscaram, numa fonte de um hospital próximo, o seu lugar também para se refrescar no calor. Enfim, várias práticas de resistência aos processos de invisibilização do seu corpo e da sua existência na cidade, que são práticas de não submissão. Esses jovens, habitantes desses espaços opacos, os chamados homens lentos, são também sujeitos que dão forma à multiplicidade do espaço, cujas práticas sublinham a existência de outras linguagens, outros significados, outros modos de ser, de viver e de habitar a cidade. E nessas práticas, as suas espacialidades produzem também uma cidade aberta à experiência da contrarracionalidade e a uma adaptação criativa e criadora de suas realidades. Elas vão tensionando os espaços luminosos e vão revelando as contradições, as desigualdades, os dissensos, as diferenças e, nesse sentido, reafirmam a cidade na sua dimensão pública e na sua esfera política. Nesse aspecto é que entendemos, né, que a luta desses jovens, essa luta cotidiana empreendida por esses jovens, transfigura-se também na luta pela existência como sujeitos portadores de ações, desejos, projetos. A cidade, como espaço público, torna-se verdadeiramente, e só assim, né, no nosso entender, pode se tornar verdadeiramente educativa, adquirindo um sentido real em que a luta pelo direito de habitá-la, de estar e viver na cidade no seu valor de uso, converte-se também ela mesma num processo educativo. Né? E é nesse esforço de reflexão, a partir das experiências, das práticas cotidianas e das espacialidades cotidianas desses sujeitos, que nós temos trabalhado e tentado pensar essa relação entre juventude e cidade, entendendo que a cidade, enquanto espaço, produz essa juventude e a condição desse sujeito jovem, para e passo em que esses sujeitos são também produtores de espaço e, portanto, reivindicam a sua existência na cidade, enquanto sujeitos. Acho que é isso. Obrigada.